Olá, muito boa tarde. O início do Mundial de Futebol na Rússia é a ocasião para abordagens menos competitivas em torno do desporto rei, focando as análises nos valores que devem marcar atletas, dirigentes e adeptos. É esse o tema para a conversa com José Carlos Lima, coordenador do Plano Nacional Ética no Desporto. Primeiro, mostramos-lhe notícias que marcam a atualidade. 13 de junho é o dia de Santo António. Em Portugal, o local onde nasceu, junto à Sé, em Lisboa, acolhe milhares de peregrinos para venerar o santo e levar para casa o pão de Santo António. Nós temos aqui o pãozinho de Santo António como uma tradição aqui desta nossa igreja, que era vendido só no dia de Santo António, mas como é feito para reverter em favor da obra das crianças da Imaculada Conceição e Santo António, que foi fundada nesta igreja. Nós começámos a vender durante todo o ano porque cada vez há um movimento maior de pessoas e de peregrinos e de turistas e aqueles estrangeiros assim podem levá-lo durante todo o ano e é uma mais-valia a nível económico para ajudar a instituição. Uma tradição do dia de Santo António que se estende a todos os dias do ano. Quem passa no sítio onde nasceu o Santo Popular de Lisboa quer levar o pão de Santo António. Trata-se de uma forma de ser solidário e também é um sinal de bênção que cada um leva para a sua casa, onde deseja o pão todos os dias. O pão é uma espécie de bênção para levar para casa, uma bênção para ter a proteção de Santo António, para que não falte o pão na mesa durante o ano todo. Na altura do Santo António, cerca de 80 mil pãezinhos. O dinheiro que se faz aqui é, digamos, uma almofada económica lá para a instituição que nos deixa respirar bastante para poder ajudar e para que a obra das crianças possa continuar a funcionar. Mas esta é apenas uma das tradições que marcam o dia 13 de junho neste local. O reitor da Igreja de Santo António, em Lisboa, começa o dia bem cedo, na preparação do ambiente que acolhe, ao longo do dia, milhares de peregrinos e turistas. O meu dia começa por volta das 5 da manhã, depois de passar uma noitada com todo o barulho dos arraiais, praticamente sem dormir, e também com alguma vigilância, porque, particularmente no largo da igreja, a juventude gosta muito de pôr velas ao santo e aquilo provoca quase um incêndio, tem que estar vigilante durante toda a noite. E nós começamos pelas 5 da manhã a montar as coisas para começar a venda do pão, a venda dos cravos, a preparar a loja para a venda dos objetos religiosos, porque nesses dias as pessoas procuram muito essas coisas. Depois iniciamos às 7 da manhã com a primeira missa. E assim acontece todas as horas durante a manhã, até às 12 horas, quando se celebra a missa solene da festa. Como a igreja não é muito grande, temos de tirar todos os bancos da igreja, portanto, para caber mais pessoas. E temos missa de hora a hora, portanto, às 7, 8, 9, 10, 11 e depois a do meio-dia, que é a missa solene da festa, que este ano vai ser presidida por Dom Manuel Clemente, o Cardeal Patriarca. De tarde, a devoção sai às ruas de Alfama. Depois de uma noite de folia, o ambiente é de veneração a Santo António. Entre os troncos, os manjericos e muitas manifestações de religiosidade popular. A tarde é uma tarde cumprida porque são milhares e milhares de pessoas que vêm aqui à nossa igreja e por isso nós temos particularmente, as pessoas vêm para a oração e para a visita à cripta, ao lugar onde nasceu o santo. É o único dia que nós abrimos uma porta lateral onde as pessoas entram e depois têm que sair logo diretamente para a rua porque o movimento é tão grande que não se consegue movimentar. Depois temos a procissão pelas 5 horas da tarde, portanto às 17 horas, que sai daqui da igreja, depois o cardeal e o pálio, o clero, incorporam-se na passagem pela Sé. As obras nos bairros em torno da Sé obrigam a uma alteração do percurso, que termina, como em cada ano, diante da Catedral. Depois, uma Eucaristia ao fim da tarde na Igreja de Santo António. Na procissão, os olhares convergem para a imagem de Santo António. Não a que está no altar da igreja, mas uma réplica. Aquela imagem é uma imagem muito antiga, portanto é anterior ao terremoto, foi de uma das peças que sobrou com o terremoto, e uma imagem de um material que é extremamente pesado, ela pesa mais de 300 quilos,
Antigamente era aquela imagem que ia, mas para preservar a imagem foi feita uma réplica, não é bem uma réplica, é um bocadinho diferente, porque é muito maior, que também é bastante pesada, pesa cerca de 150 quilos, porque é de madeira maciça, e portanto é esta imagem, esta réplica, que é só usada precisamente para a procissão, que está guardada num pequenino museu que nós temos, e quando é nesta altura vem e é colocada no andor, e é esta imagem que costuma ir na procissão. Com peregrinos e turistas durante todos os dias do ano, o dia 13 de junho é único nesta igreja, tanto pelas propostas que faz a quem por aqui passa, como pelas tradições que marcam este dia, o dia da morte do santo português. Que apesar desta igreja ter todo o ano, porque agora já não podemos fazer a distinção quase entre o inverno e o verão, porque o movimento de peregrinos e de turistas é durante todos os 12 meses do ano, mas o dia de Santo António, claro que é diferente, porque as pessoas vêm, há muita gente que vem aqui uma vez no ano e vem de todo o país e do estrangeiro, portanto, aos milhares, precisamente para virem à festa do Santo António. E comprar o pãozinho do Santo António, porque nós temos que fazer a venda no largo da igreja, porque são tantos milhares de pessoas, nós fazemos cerca de 80 mil pãezinhos, portanto, e vendemos todos, muitas vezes chegamos à meia da tarde, já não temos pão para vender, e as pessoas fazem uma fila enorme, portanto, as pessoas vêm precisamente nesta procura do Santo António, da bênção, da proteção de Deus, por intercessão deste santo, que é um fenómeno enorme de devoção popular, como nós não temos nenhum outro santo na igreja. Noutras paragens, nomeadamente em Itália, onde faleceu na cidade de Pádua, António é o santo popular, mas também o santo pregador, o teólogo e o missionário. Entre os portugueses, predomina a proximidade do santo ao cotidiano de todas as pessoas, a quem recorrem como solução para quase todos os problemas. Nós, os portugueses, transformámos-lo em santo popular. Quando vemos o grande movimento de estrangeiros que vêm aqui em peregrinação, mais ao encontro do santo da história, os portugueses transformámos neste santo popularucho das festas, portanto, das orações, a solução para todos os problemas. Eu costumo dizer, Santo António é a solução para todos os problemas. Se tem uma dor, recorre-se a Santo António. Se perde-se alguma coisa, recorre a Santo António. Uma moça quer casar, recorre a Santo António. E por aí abaixo, nunca mais acaba as preces a Santo António. E, de facto, se calhar a oração que se reza a Santo António, que praticamente toda a gente conhece, é o responso de Santo António, particularmente quando as pessoas perdem coisas, é sempre que rezam o responso e dizem que nunca falha. Se milagres desejais, recorrei a Santo António, vereis fugir o demónio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no lugar do furacão cede o mar embravecido. É o início do responso a Santo António. Uma oração popular, uma entre muitas que marcam a devoção ao santo e doutor da Igreja franciscano. E é para essa santidade que querem apontar os projetos desenvolvidos no local em que nasceu Fernando de Bulhões, no século XII, tanto nas celebrações como nas propostas culturais em torno desta igreja. Nós procuramos fazer é tentar levar as pessoas, portanto, apesar desta devoção, que há tradições muito bonitas, mas as pessoas a olharem para Santo António como verdadeiro aquilo que ele foi na história, o santo, a grandeza de santo que ele é, e particularmente como um modelo de santidade, porque é por isso que a Igreja proclama homens e mulheres santos, para nos dar modelos e exemplos de santidade, para que nós também possamos imitá-los e ser santos. Santo António é um missionário por excelência, portanto, ele, ao fazer-se franciscano, depois de deixar os cônegos grandes de Santo Agostinho, ele fez-se para ser missionário, para ir para Marrocos. Deus trocou-lhe as voltas, como nós costumamos dizer, foi parar à Itália, mas foi um homem itinerante, portanto, que percorreu toda a Itália, todo o sul de França, portanto, foi um homem sempre em movimento, sempre a ir ao encontro das pessoas, e num contexto histórico onde a Europa atravessava uma grande crise de fé, podemos dizer, sempre da Igreja, com grandes movimentos contestatários, digamos, seitas anticatólicas, ele foi, digamos assim, o grande pregador de ir ao encontro destas realidades, ao ponto do Papa o apelidar de martelo dos hereges, não é? Portanto, aquele que martelava, portanto, através da sua palavra, e conseguia converter e levar as pessoas a voltarem ao seio da Igreja, a aderir à verdadeira fé em Jesus Cristo. Franciscano, pregador, missionário, popular. António é o santo, em Lisboa, Pádua e em todas as partes do mundo.
A 13 de junho, o seu dia na liturgia católica, e em todos os dias, nas muitas manifestações de devoção a Santo António de Lisboa. Acompanhe estas e outras notícias em agência.eclésia.pt. Falamos agora sobre desporto com José Carlos Lima, coordenador nacional do Plano Ética no Desporto. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. O início do Campeonato do Mundo de Futebol é sem dúvida a ocasião para falarmos não só da competição, mas também daquilo que deve rodear a competição. Isso normalmente, o que se fala fora das quatro linhas, não são aspectos muito positivos, infelizmente, até pelo que conhecemos em Portugal. Há uma componente positiva que é preciso falar, que é preciso valorizar, nomeadamente esta componente da ética, do encontro de povos e culturas, como acontece no Campeonato do Mundo. De que forma dar mais palco a esses valores? Sem dúvida que o desporto tem essa dimensão mais competitiva, mas tem uma dimensão fulcral e fundamental, que é a dimensão valorativa. E, portanto, esta dimensão da ética, dos valores, tem que estar presente. Porque se não está presente, o desporto deixa de ser desporto para ser, digamos assim, um espetáculo somente, um fenómeno humano. Mas e para se fosse ser bom realmente... espetáculo não era mau, não é? Exatamente. E, portanto, tem que ter esta componente valorativa. E o Mundial é, sem dúvida, o evento desportivo, juntamente com os Jogos Olímpicos, mais importante do ponto de vista planetário. Portanto, é até o acontecimento mais importante a nível de impacto, para as pessoas para terem uma noção. Mais ou menos existem 3 bilhões de espectadores a assistir um Mundial ou uns Jogos Olímpicos. Portanto, não há acontecimento algum que mova tanta gente e congregue tanta gente. E, nesse sentido, tal como tu disseste, é um momento de celebração, é um momento de festa, é um momento também de congregar povos e culturas, é um momento também de desvendar, digamos assim, aspectos mais importantes do ser humano, como é a luta, como é também o sacrifício, como é a necessidade de vencer, a necessidade de ir ao encontro do outro para estabelecer limites, etc, etc. Uhum. Acreditamos que o Mundial também mostre, enfim, essa dimensão valorativa. Em todo caso, infelizmente, aquilo que nós vemos, como dizia há pouco, aquilo que vemos fora de cada jogo, são aspectos marginais, negativos mesmo. Portugal está presente no Campeonato do Mundo com essa carga negativa de forma expressiva, até pelos últimos acontecimentos aqui que se verificaram entre nós. Eu penso que não, porque Portugal é campeão europeu, não podemos esquecer isso. Portanto, digamos, é o top a nível do futebol europeu e portanto, eu acho que é essa a marca fundamental. Depois, não podemos também esquecer outro dado importante, que é o desporto não é só futebol, nem é só futebol profissional. E 95% das atividades esportivas que acontecem em Portugal são realizadas com ética, são realizadas com valores, são festivas, onde há realmente uma dimensão mais lúdica. Infelizmente, há também essa componente, muitas vezes, que a imprensa valoriza muito, tem algum impacto, realmente, porque estamos aqui a falar de futebol e se calhar dos 3 grandes e, portanto, tem este impacto maior. Mas eu penso que essa dimensão mais negativa não vai influenciar, porque eu acho que entrando depois a equipa das esquinas no jogo, eu acho que tudo isso se dilui. O importante é que estamos todos congregados com a equipa nacional, estamos ali identificados com aquela equipa e queremos realmente vencer, queremos vencer com o fair play e queremos levar o nome de Portugal bem alto. É esse, eu acho, o nosso desejo. Que papel pode ter o Plano Nacional de Ética no Desporto para que, de facto, isso que se passa fora das 4 linhas e que muitas vezes domina negativamente o futebol possa ter menos expressão? O desporto e o futebol é um fator humano, onde está tudo de bom e tudo de mau também, como expressão humana que é, não é? E, portanto, é natural que haja aspectos negativos. O Plano Nacional de Ética no Desporto, sediado no IPDJ, tem como missão promover os valores como a solidariedade, o fair play, o respeito pelo outro, o jogo limpo.
E tem uma dimensão muito preventiva. Por isso, nós vamos às escolas, vamos aos clubes, temos muitas, digamos, brochuras e elementos pedagógicos. E, portanto, é uma dimensão muito preventiva que nós pretendemos. Agora, não ficamos aliados, é óbvio, também ao fenómeno profissional, ao desporto profissional, e é óbvio que também nos preocupa essa dimensão, por vezes, mais negativa que existe, porque há um exemplo a demonstrar por os atletas, por os agentes esportivos, por os presidentes, e, portanto, nós muitas vezes apelamos a esses agentes para que realmente seja o exemplo, que eles notem que a responsabilidade social deles é uma responsabilidade muito maior e que incutem, digamos, mensagens pela positiva e não pela negativa junto dos mais pequenos. Não é? No primeiro dia deste mês de junho, o Vaticano publicou um documento intitulado Dar o Melhor de Si. Que contributo podemos encontrar aqui nesta afirmação pública por parte do Vaticano para a valorização desta dimensão positiva no desporto? É um documento, penso eu, nuclear para abordar o desporto de uma perspectiva eclesial. Ao longo dos anos da história da Igreja houve uma preocupação realmente pelo desporto. O Papa Pio XI, Pio X, também o João Paulo II abordou esta questão do desporto, ele próprio desportista, não é? E este Papa, curiosamente, lança este documento agora, Dar Melhor de Si, uma frase que ele preferiu a uma equipa de Villarreal, em Espanha, em que ele até dizia que nós não devemos jogar para o empate na vida como no desporto, devemos lutar pela vitória e dar o melhor de nós. E é um documento muito bem estruturado. Penso que até ao momento talvez seja o documento principal da Santa Sé em relação ao desporto e, portanto, recomendo vivamente a leitura deste documento. É um documento que retrata o que é o desporto do ponto de vista antropológico, retrata do ponto de vista humano, os valores que o desporto promove. Há uma ideia muito interessante neste documento que é o desporto como ponte de unir os povos, digamos o chamado pacto dos gentios, isto é, o desporto como unidade da pessoa humana, quer crentes, quer não crentes. Portanto, o desporto pode ser aqui uma ferramenta fantástica de unir as culturas, de unir os povos, as próprias religiões. E, portanto, acho que há aqui uma abertura muito importante da parte da Igreja para este fenómeno que é o desporto, um fenómeno humano importantíssimo que eu acho que, com este documento, a Igreja está a dizer temos que olhar com preocupação, temos que olhar com, digamos assim, uma dimensão positiva para esta ferramenta que é o desporto. Neste documento, o Papa também alerta para a corrupção, para o doping, para aquilo que de negativo existe e que é necessário combater. Exato. Uma segunda parte do documento aborda essa dimensão, que são os desafios que o desporto tem. Como eu disse há um bocadinho, o desporto tem esta dimensão, que é um fenómeno humano, e tem a dimensão também negativa do ser humano, não é? E realmente há esta dimensão da corrupção, hoje em dia, com os jogos combinados, com a corrupção de atletas, há a dimensão do doping. Fala também da atenção, digamos, também de uma dimensão que é do respeito pelo próprio corpo. Muitas vezes os atletas, os próprios treinadores não respeitam, por exemplo, o desenvolvimento harmonioso da própria criança, a questão da especialização precoce que existe no desporto. A cultura do próprio corpo, às vezes desmesurado, de uma forma desmesurada, e, portanto, há realmente o documento foca algumas preocupações que o desporto tem e que devemos ter algum cuidado para não tornar o desporto, digamos assim, algo negativo, mas uma ferramenta positiva. Ainda em torno deste documento, aprofunda-se e acentua-se essa ligação entre o desporto e a vida. Acredito que essa ligação é possível quando o desporto é encarado na sua dimensão natural, não através desses fenómenos de corrupção. Sim. Que possam envolver. É curioso que o documento fala que não se quer um desporto cristão, não é o que se quer, não se pretende criar um desporto tipo cristão. Quer-se, com este documento, ter uma visão cristã do desporto, que é uma perspectiva diferente. E o desporto, o documento refere, tem dois objetivos, que é, no fundo, um objetivo que é educacional, digamos, que é a promoção dos valores, e também da promoção da dignidade da pessoa humana. Portanto, o desporto como local de superação da própria pessoa, o local de realização da própria pessoa. E, portanto, nesse sentido, o desporto é o local de valores humanos e também de valores cristãos, porque os valores cristãos são os valores humanos, não é? E, portanto, o desporto é, assim, um lugar fantástico de unir, digamos assim, os valores do Evangelho aos valores do humano, não é?
Ainda, porque enfim, são alguns temas que creio que se podem acentuar no contexto do início do Mundial. Que ocasião é a prática desportiva para combater o individualismo e a cultura de descarte, enfim, temas tão próximos deste Papa Francisco? Ele refere também isso nesse documento, Sim. a questão a outro desafio que o desporto tem, e nomeadamente também a vida cotidiana hoje, este individualismo crescente. Realmente o desporto é uma prática, muitas das modalidades são coletivas, como o futebol e outras, em que realmente a pessoa está ao serviço da equipa, em que põe os seus próprios dons, a sua especificidade no campo, na sua tarefa específica, ao serviço do outro, ao serviço da equipa, e portanto funciona como um todo. E acho que esta ferramenta, o desporto, pode realmente promover essa coletividade e lutar contra essa individualidade que o Papa fala nesse documento. Deixava-lhe uma última questão. Enquanto coordenador deste Plano Nacional de Ética no Desporto, o que é que espera deste Mundial? Bom, tal como eu disse, espero que realmente seja uma celebração festiva, seja um momento em que realmente cada equipa dê o melhor de si, tal como o Papa refere, e que realmente os adeptos, os amantes do desporto possam celebrar festivamente, possam viver os valores do desporto neste momento, e que realmente seja um momento de suspender, digamos assim, as partes negativas que o desporto tem, que as sociedades têm. Eu lembro, por exemplo, agora nos Jogos Olímpicos de Inverno, o que o desporto representou, por exemplo, na unidade das Coreias, não é? Uhum. E, portanto, que realmente este momento de celebração, que é o Mundial, seja realmente um momento festivo de unir os povos. É isso que o desporto também é. Esperemos que assim aconteça, de facto. Muito obrigado, José Carlos Lima, por ter estado aqui neste programa, onde quisemos olhar, enfim, outras circunstâncias que o desporto sugere, nomeadamente a realização deste Mundial de Futebol. Mais logo, acompanhe-nos também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma boa tarde. Até amanhã, se os quiserem.